Eu acho que pra gente continuar, a gente pode pular um pouco o bloco 3 e ir para o Renério ficar feliz um pouco, pra parte dele, e aí a gente volta. O que que você acha, Renério, pra você brilhar, Então, ter seu momento? bora, deixa eu achar onde é que tá aqui no nosso documento, É o seu direito bloco, administrativo. o último bloco. Lembrando, galera, que a gente prepara esse documento de apostas pra gente, assim, sabe, pra guiar essa nossa fala aqui com vocês, mas a gente disponibiliza também, tá. Então vai ficar o link aqui, ou já tá, não sei. Não, acho que vai ficar. Não, Já não o coloca ainda tem que formatar, tá feio, tem umas Ah, coisas tá. sem A Ana centralizar. achou que tá feio demais, a gente vai só dar uma formatadinha e deixar na descrição aqui Eu pra sou você, meio maluca beleza? da formatação, gente, É, eu fiquei com toque por culpa da Ana Laura e agora eu não consigo, entendeu? é. Então, é porque a nossa formatação aqui é feia mesmo, porque a gente faz pra gente, É, assim, né, então, só que já mas que a gente esse tá já é disponibilizando, vamos deixar mais bonitinho, não, tem e esse razão. já é o disclaimer, assim, a gente não fez isso pra ser um material de Sim, pra ninguém, isso é realmente as notas, anotações, a gente juntou aqui, então não tá perfeito, eu vou só dar uma justificada em algumas coisas, mas eu não vou formatar a perfeição não, viu, galera, já tô deixando claro. beleza. Ó, direito administrativo, que eu fiz? Eu pesquisei, basicamente, o que vem caindo em provas de defensoria em geral, de 2021 pra cá, e juntei com a análise de banca que a Jeane fez, analisando os examinadores, sabe, de tanto direito administrativo quanto direito tributário. Então, basicamente, eu peguei lá o que a Jeane apontou, tipo assim: "Ah, eles se interessam por atos administrativos", beleza. Aí eu fui ver nas provas, o que tá caindo de atos administrativos. E aí dessa junção, chega as minhas apostas aqui, tá. Em direito administrativo, começando, né, já pelo exemplo que eu dei, atos administrativos. Atos administrativos é aquele tipo de assunto basilar, assim, sabe, tipo, é um assunto que vai cair em prova, mas que além de cair em prova, ele te ajuda a entender outras coisas, sabe. Então, primeiro ponto de atos administrativos, acho que o mais básico de todos, elementos dos atos administrativos, tá. São 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E esses elementos, eles têm algumas interações entre eles que justificam outras coisas nos atos administrativos. E vale a pena você conhecer essas interações, porque é objeto muito comum de prova objetiva, tá. Não só em defensoria, concursos em geral, assim. Por exemplo, saber que o ato discricionário, a discricionariedade está no objeto e na forma, sabe. Então aqui no nosso, Nossa, eu eh sempre errava isso. pois é, você vê, assim, é uma coisa, é meio bobo, assim, né, porque, tipo, não é uma coisa assim: "Nossa, que inteligentão que eu sou de saber isso", sabe, assim, tipo, é meio bobo. Mas a gente se não souber, você perde um ponto fácil na prova, assim, sabe. E e aí até por isso eu coloquei aqui No documento. no documento, algumas dessas interações. E, poxa, agora que eu vi, quando eu passei o documento, ele roubou uma tabelinha minha. Poxa, Depois que é você uma eu cola. vou colar depois. Eu fiz uma tabelinha também do abuso de poder, sabe. Abuso de poder é algo sempre relevante, e também em provas objetivas em geral. Abuso de poder, você pode ter o vício na competência, que é quando você tem o excesso de poder, né, e o vício na finalidade, que é quando você tem o desvio de poder. E saber essa diferenciação, assim, que parece só um joguinho de palavras, mas que tem relevância, salva a sua vida também para ganhar um pontinho a mais na prova objetiva, assim, sabe. E também tem o seu mnemônico maravilhoso, não é aqui? Ah, o dos 5 elementos? O É. Cofifomob? Cofifomob, sério, eu não É. aguento esse mnemônico. Ele é mais difícil decorar o mnemônico do que decorar os Ó, sei não, é elementos. porque essa palavra ela é tão ruim que ela fica boa, sabe. Você se lembra depois. Cofifomob. Eu vou tentar decorar o Cofifomob pra eu falar Eu numa acho que outra você já vez. decorou. Eu acho que quando você chegar lá no aulão da DPR Rio Grande do Sul, você já chega mandando um Cofifomob, assim, pra Já, eu todo vou mundo. roubar o lugar do Léo e falar assim: "O que importa é o Cofifomob". Isso. Tá, próximo assunto ainda em atos administrativos, atributos dos atos administrativos. Também um assunto muito de prova objetiva. A doutrina majoritária fala que são 3 atributos, mas de vez em quando tem questão de concurso cobrando um quarto atributo, que é da Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, se a sua prova falar assim, eh, a doutrina reconhece 4 atributos administrativos, você pode marcar verdadeiro, porque de fato tem doutrina que reconhece isso, sabe. Principalmente aí a Maria Silvia.
esses atributos, você não precisa aprofundar no estudo deles, sabe. Mesmo em concursos que cobram direito administrativo mais pesado, vamos dizer assim, a cobrança em atributos dos atos administrativos é uma cobrança tranquila. Na prova de 2022, aliás, eu não sei se a prova foi em 2022 ou se o edital, mas eu conheço como DPR Rio Grande do Sul 2022, assim, sabe. Foi 2022, não foi, Tanto gente? edital quanto prova. Eu tô pensando aqui, porque o concurso demorou tanto, que parece que foi 1000 anos. É, então. Mas eu acho que o edital foi 2021 e a prova foi 2022, acho que é Ah, isso. É, então. então. Janeiro Nessa de 2022, acho que é isso, é. então. Nessa prova caiu uma questão interessante, inclusive, sobre imperatividade, que é um dos atributos dos atos, assim. Então, vale a pena você conhecer os atos administrativos, aí os atributos dos atos administrativos, tá. E vale lembrar, inclusive, que a imperatividade, que é o poder que a administração tem de afetar a sua esfera jurídica sem que você concorde, sabe. Ela simplesmente faz por quê? Porque é a gente. Porque ela pode. O Renério falou que sim. Isso. É. E a autoexecutoriedade, que é a característica da administração pública de autoexecutar seus atos também, sem precisar buscar o judiciário para ter uma autorização. Não estão presentes em todos os atos administrativos, esses 2 atributos. O outro atributo, que é a presunção de legitimidade, esse está presente em todos. Embora a presunção de legitimidade, claro, seja uma presunção relativa, também admite prova em sentido contrário. E, ainda em atos administrativos, selecionei mais 2 temas. O primeiro, desfazimento dos atos, e aí são 4 formas para desfazer um ato administrativo: anulação, revogação, caducidade e cassação, tá. E dentro desse tema, vale você conhecer, especialmente aí para entender melhor a anulação, conhecer a LINDB, tá. Artigos 20 a 30 da LINDB trata de direito de administração pública em geral. Todos esses artigos têm alguma relevância, mas os artigos 20 e 21 são os mais relevantes para a prova objetiva. Então eu até deixei eles aqui, a literalidade deles no documento, porque eu queria destacar para você E prestar eu atenção também e acho ler. que é importante para quem vai fazer Pernambuco, hein, já decorar esses artigos, porque a Hum. FGV vem cobrando muito Ah, ó, essa legal. eu até já te falei isso, eu acho, Foi. de consequencialismo jurídico, eles cobram bastante, Uhum. então, já é útil para as 2 provas. Isso aí, isso aí. Aliás, acho que a maior parte, não, a maior parte eu não sei, mas um grande número de pessoas deve fazer as 2, assim, né. Quem É, está estudando para defensoria vai geral aí. O último tema dentro de atos administrativos é convalidação dos atos administrativos. É basicamente aquela hipótese em que você tem uma nulidade relativa no ato administrativo, o ato ele é só anulável, ele tem um defeito sanável, e a administração pública, ao invés de anular, decide convalidar o ato. Tem algumas regrinhas bem simples, eu até coloquei no material os 4 requisitos para chegarmos nessa convalidação. Vale a pena dar uma olhada rapidinha também para você relembrar isso daí. e E só fazendo um adendo que nos hum, outros episódios a gente disse que não tinha como colocar link no Spotify, na verdade era o Jackson que não sabia fazer, aí. mas agora ele sabe. Por que o Jackson não sabia? Não sei, por que você não Porque sabia? ele é um vulnerável digital. Ah. Aprendeu, né? Gostei, gostei, aprendeu rápido. Não, o nosso vulnerável digital tá se justificando aqui, tá É, mas culpando a a gente. gente nem tá ouvindo É. a justificativa dele. Mas o que acontece é que agora quem tá escutando isso aqui no Spotify, pode ver que o link Uhum. do material vai estar aqui na Legal. descrição, e a partir de agora a gente sabe. E quem tá escutando a gente no Spotify, eu já vou fazer a minha palavra de sempre, dá 5 estrelas, porque nem o Renério dá 5 estrelas para o próprio podcast dele, então Ah, a gente agora eu dei. precisa de vocês. Eu dei, eu dei. Boa, obrigada. Isso aí. Vai. Inclusive, esses dias estava olhando o número do Spotify, tem bastante gente que ouve, né. Eu achava que era uma coisa meio de nicho, assim, pouquinha gente, mas não, tem um número grande E eu vou aproveitar de nossa cliques, pausa de para mandar audiência um lá sim. beijo para Olivia, que tá escutando a gente. Acabei de receber uma mensagem dela. Uma homenagem a você, Olivia. O Renério vai trazer delegação e avocação de competência. Isso aí. Parecendo uma Ó, locutora. Eu me es senti uma locutora de rádio, eu quis boa, fazer isso. especialmente para Olivia. A nossa próxima aposta aqui é delegação e avocação de competência e, no material também coloquei um descritivo rapidinho, só um esqueminha de cada um, mas eu quero que você preste atenção em um detalhe, tá. Na delegação, a autoridade superior,
vamos dizer assim, ela delega uma atribuição sua para uma autoridade subordinada, tá? A delegação pode ocorrer na linha horizontal, ou seja, uma autoridade pode delegar sua atividade para outra do mesmo nível. Por exemplo, o secretário de saúde, ele pode passar uma atribuição para o secretário de fazenda, tá? Isso pode ser feito. Na avocação, ocorre no sentido contrário, a autoridade superior, ela pega a atribuição da autoridade subordinada. Não pode ter avocação na linha horizontal. Então, um secretário de Estado não pode avocar competência de outro secretário de Estado, mas delegar ele pode, beleza? Essa diferença ela é um pouquinho sutil e às vezes confunde alguns candidatos, vale o registro aí, tá? E aí? E Próximo agora? tópico nosso, ainda em direito administrativo, né? Poder de polícia, que eu coloquei também nas nossas apostas para São Paulo. DPE São Paulo. Falei no aulão da DPE São Paulo, relembrei todo mundo e o que que veio na prova da DPE São Paulo? Não foi poder de polícia. Qualquer coisa que poder de polícia. Mas Se te serve de consolo, eu falei praticamente todos os casos julgados pela corte, veio um caso ainda não julgado Pô, pela aí corte. também foi pra te sacanear. Desconfio que eles ouviram o nosso podcast, viu? Foi. Não, mas não foi não. Não ouviram não, porque teve coisa que a gente falou aqui que foi cobrada lá. Então, ó, poder de polícia, tá? O que eu acho mais importante para você conhecer do poder de polícia são 2 julgados, um do STJ e um do STF. Os 2 admitem a teoria do ciclo de polícia, que divide o poder de polícia em 4 etapas, tá? E a teoria do STJ fala, olha, a primeira etapa, que é a de legislação, que é quando o poder público ele vai lá e estabelece quais são as regras. E a última etapa, que é a de sanção, que é quando o poder público aplica penalidades para quem descumpriu as regras, não podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. Esse é o entendimento do STJ, que continua válido, tá? Só que o STF, ele fez um distinguish nesse entendimento do STJ. Ele não superou o entendimento do STJ, não. As 2 decisões são igualmente válidas enquanto precedentes. O que o STF falou é que, se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, essa empresa pública ou sociedade de economia mista pode aplicar sanções de polícia, tá? Então, esse caso era até um caso de Belo Horizonte, porque lá no município de Belo Horizonte é uma empresa pública, tá? Que aplica multas de trânsito. Tipo, assim, do ponto de vista doutrinário, isso é uma excrescência, porque é um fenômeno que a gente chama de autarquização das empresas estatais. Porque Chique esse fenômeno, viu? Achei chique esse nome. porque É um você nome bonito, que algum doutorando estava com tempo de digitar, não é? Exatamente, pegou rápido também. Boa. Que é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro, que assim, o poder público, o chefe do executivo, quando ele vai descentralizar uma atividade, ele pode criar uma autarquia para isso. Mas ele fala: não vou criar autarquia não, porque eu vou ter que contratar servidor público, vai ser um porre. Então eu vou criar uma empresa pública. Por quê? Porque eu contrato empregado público, é regra seletista, enfim. O gestor acha melhor criar uma empresa pública, mas ele passa para essa empresa pública atividades que são típicas de direito público, né, típicos de autarquias. Então, por isso que a gente tem essa autarquização das empresas estatais. Achei chique. É. E a Luciana falou aqui, Renério, que a aposta boa é essa de vedação de avocação, que você colocou até no material, né? Ah, legal. Legal. Boa, Luciana. Coloquei sim. Tá no nosso material aqui para você conferir depois. Show. Próxima aposta. Pô, realmente todas as minhas tabelinhas foram embora aqui. Depois a gente vai ter que ajeitar isso. Então, vou ter que ajeitar a formatação. Suas É. tabelinhas foram destruídas pelo Pô, elas Drive. são tão legais. Tem tantas cores, pô. O Renério passou meia hora colorindo a tabelinha pra ela sumir. Não, eu vou achar Isso essa aí. tabela, Renério. Ó, O responsabilidade. Alberto falou que você tá muito defensoria, viu, colorido. Ah. Alberto Renério está muito defensoria. Pois é. Não, só engraçado. Porque eu lembro de um vídeo que eu já te falei Cuidado, desse Renério. vídeo, isso, que eu falo, por que que eu não fiz defensoria e tal? Por que que eu não fiz outra carreira? Por que que eu fiz procuradoria, né?
Aí eu falo que: "Ah, não, porque os defensores são meus adversários", assim, e tal, né, tipo, não gosto de defensorias, tal, por isso que eu não fiz. Aí eu falo mais ou menos isso. Aí esses dias foi um cara lá e esse vídeo tem uns 7 anos, assim. Aí esses Ou dias foi seja, o Renério já evoluiu, já se tornou uma pessoa isso. melhor. Aí foi um cara lá, colocou umas aspas nessa minha frase, falou: "Esse é o Renério do Antigo Testamento". Tá, ó, teorias da responsabilidade civil, beleza? Teorias da responsabilidade civil é sempre um assunto cobrado de concursos em geral. É o único tema, aliás, dentro do direito administrativo que a parte histórica é muito relevante, sabe? Em todos os outros temas é muito difícil você ver uma questão histórica assim, exceto também lá no comecinho, quando você vai falar ali de sistema inglês ou sistema francês, sabe? Só nessa parte e aqui em responsabilidade civil. E aí eu fiz uma tabelinha colocando as palavras-chaves de cada uma das teorias da responsabilidade. E esse assunto, inclusive, esse sim, caiu lá na DPE Esse São Paulo. caiu. Esse estava E lá. sempre cai em prova a responsabilidade civil do Uhum. Estado, assim, eu acho que é uma aposta muito segura para essa também, porque Com sempre, sempre, certeza. né, Isso sempre tá aí. em prova. Fora isso, eu selecionei aqui alguns julgados que, por uma razão ou outra, são julgados que tem alguma correlação com a atividade de defensoria pública, sabe. Principalmente ali, ou porque atinge vulneráveis, por exemplo, tem um julgado que envolve operações policiais em comunidades e a responsabilidade civil do Estado decorrente daí, sabe. Então eu selecionei aqui 4 ou 5 julgados que eu deixei no nosso material também, que eu considero relevantes. Vou só destacar um aqui que é um entendimento bem antigo, mas sempre válido. Quando a polícia militar atua, obviamente a responsabilidade, se houver dano a alguém, é do Estado. Se o policial militar de folga ou de férias atuar usando algum equipamento da polícia ou se identificando como policial, a responsabilidade também é do Estado, tá? Mesmo ele estando de férias, assim. Esse entendimento começou com policiais que estavam usando arma da corporação no período de folga e tal, né? Mas depois ele acabou se estendendo para outras, vamos dizer assim, utilizações da função de policial, mesmo sem ser a arma, Uhum. sabe. Então vale a pena conhecer esse entendimento. Interessante, eu não sabia disso, eu achei que era só usando arma. Não, porque tem um julgado, esse já tem uns 5, 6 anos, alguma coisa assim, que ele só estava usando identificação. Tipo assim, ele estava com a camisa, sabe, Uhum, da polícia, assim, e já foi o suficiente para puxar a responsabilidade, assim. uhum. Bora lá. Próximo tópico, serviços públicos, tá. Serviços públicos, esse também caiu na DPE São Paulo. É sempre relevante prova de defensoria, princípios dos serviços públicos. Aí tem a lei 8789, que vai tratar de serviço público, concessão, permissão de serviço público. O dia que você decidir fazer uma prova de procuradoria, você vai estudar muito concessão e permissão, porque cai muito. Mas aqui em defensoria cai pouco, tá? Até costuma constar do conteúdo programático, mas não costuma ser cobrado. Já essa parte principiológica das concessões, do serviço público, aliás, não só concessão, que é uma parte que envolve mais o usuário do serviço público mesmo. Aí tem uma cobrança mais direta em defensorias, penso eu que é justamente porque a defensoria É, faz esse faz todo trabalho com os sentido. usuários do serviço público, né? Então, e isso está concentrado no artigo 6º, tá? Artigo 6º da lei 8789 é uma leitura sempre muito válida. Ele tem uma série de parágrafos e eu acho que vai até o parágrafo 3º, vale a leitura integral, tá? Ah, Renério, eu vou Hum. te interromper só porque a Oi. Luciana perguntou. Se ele tiver posse ou porte de arma no período de folga, sem ser arma da polícia, mas arma dele própria, aí não é responsabilidade do Não, Estado. aí olha, eu nunca vi esse caso, tá, Luciana? Mas penso eu que aí não tem nenhum elemento para atrair a responsabilidade do Estado, sabe? Aí, de fato, quebra o vínculo estatal com aquela atividade dele, né? Se ele tem posse, porte e uma arma própria, sabe? Isso já deve ter acontecido algumas vezes, né? Não parece algo tão impossível de acontecer, Não mas eu parece nem nunca um vi um pouco. julgado nesse sentido, sabe? Beleza? Então, e aí É, o serviço público. Ah, a Jane vai falar alguma coisa. eu ia falar que eu aposto em continuidade, princípio da Legal. continuidade nessa prova, né? Pela questão Isso. da enchente e serviço adequado também, especificar, saber o conceito do que é um serviço adequado, né? Legal, legal, boa. Que na verdade são justamente isso que está nos parágrafos ali do artigo 6º, né? Justamente vai definir isso daí. Aí eu coloquei um julgado aqui também que define um pouco
também justamente sobre continuidade, princípio da continuidade no serviço público. Ele estabelece quais são as hipóteses em que você pode interromper o fornecimento, tá. Próximo Acho legal tópico. também. Hum, Ai, perdão. Mas acho legal também daquela parte que fala que não pode ser antes de feriado, final de semana, sabe? Já sim. caiu também bastante em prova. É, isso aí cai bastante. Inclusive esse negócio aqui que você colocou, Renério, de, É. que ele tem que ser previamente avisado, e aí é esse julgado, né, tem a ver com esse seu julgado de fornecimento, mas eu acho que isso aí sempre cai, porque os assistidos sempre estão tendo a luz cortada ou alguma coisa assim, Uhum. e aí muitas vezes é em feriado, fim de semana, e aí veio essa proibição exatamente porque na Sim, prática tinha muito. isso aí. E no Rio Grande do Sul teve também a questão da cobrança, né. Várias cidades tiveram a cobrança de energia elétrica e água postergada, então eu tenho amigas que estão pagando parcela de energia elétrica de meses passados da enchente, né, então eles Uhum. parcelaram as contas, Legal, eles postergaram o vencimento, né, e então é legal saber isso também. legal. Olha, quando eu tinha uns 3 anos que eu era procurador aqui em Mato Grosso, então foi ali por volta de 2016, 17, alguma coisa assim, cortaram a energia lá de casa, sabe, que eu não paguei a conta mesmo. E quando cortaram, cortaram no finalzinho da tarde. Pô, puta sacanagem, né, Então, cara? porque eles fazem isso sempre, por isso que veio essa proibição da lei, é sempre fim da tarde, antes de feriado, fim Hã, de semana, que aí depois você tem que ficar um tempão. aí eu fui dormir no hotel, cara. Eu fiquei dizendo, Ah, mas fiquei procurador, né, pode. Agora o assistido, coitado. Mas em defesa do Renério, assim, realmente aqui em Cuiabá é muito difícil se a sua energia for cortada. Aconteceu de faltar energia no nosso prédio e a gente foi dormir na casa de amigos, porque assim, não tinha como dormir. não, pô, É se muito se for calor à de noite. agosto a outubro não dá, pô. Agosto a outubro Não aqui dá, era é insalubre ficar na minha casa, ó, insalubre. o dia que você vier fazer DPE Mato Grosso, que deve sair em algum É. momento, já recomendo, ó, se tiver direito ambiental, estuda refugiada ambiental, viu, que é perigoso um dia declararem que quem mora em Cuiabá é um Não, refugiado ambiental de inclusive agosto a teve outubro. uma reportagem que Hã. falou que, sei lá, em 2060 vai ser 50 ou não, quer dizer, vai ser 60 graus, vai ser clima pior que o deserto aqui. Então nós vamos ser refugiados ambientais, Renério. Aí, Aí vocês vêm aqui passar uns dias aqui comigo, no frio. E a Giane vai vir se for fazer aulão de véspera aqui no Mato Grosso. não, tem que vir sim. Talvez venha até antes, sei lá. Ó, vamos continuar aqui então? Ó, próxima aposta, licitações. Licitações não cai muito em defensoria não, para ser honesto, tá. Ainda assim, penso eu que vale a pena você estudar 2 pontos específicos para essa prova, tá. Primeiro, o artigo 5º da Lei 14.133, que tem os princípios das licitações. É princípio pra caramba, tem uns 20 princípios nesse artigo, sabe. Mas vale a pena você dar uma lida geral, só para você ficar com eles em mente e, no mínimo, saber chutar melhor na hora da prova, sabe. Saber que, por exemplo, segregação de funções é um princípio, planejamento é um princípio, sabe. Alguns termos que, se você não tiver lido antes e cair na prova, você não saberia que é um princípio, porque não é comum em outros ramos do direito. Vale a pena aqui. E o outro tema, também dentro da Lei de Licitações, na 14.133, são os artigos 28 a 39, que trata das modalidades e critérios de julgamento. Esse é o ponto mais cobrado em concursos em geral, em licitações. Acho que vale a pena passar o olho também. Em contratos administrativos, também não vale a pena estudar muita coisa nessa reta final, mas conceitos e requisitos dos contratos administrativos têm uma incidência alta em provas de defensoria, até eu encontrei algumas questões desse assunto, tá. E só de você ler o artigo 29, você e os seus parágrafos, você já fica legal aqui quanto aos requisitos para contratos administrativos, tá. Continuando, próximo assunto, eh agentes públicos, penso eu que não vale a pena você aprofundar em agentes públicos, nem tentar fazer uma leitura completa do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Acho que pode cair em prova, até pode, mas acho que não tem um bom custo-benefício. Mas tem alguns julgados recentes que vale a pena conhecer, sabe. Aí eu coloquei 2 súmulas, a 674 e a 672, são 2 súmulas do ano passado,
tá? Que envolvem ali aspectos do processo administrativo disciplinar de servidores públicos. A 672, por exemplo, fala que mudar a capitulação legal da conduta do servidor não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Então, quando vai abrir o processo administrativo disciplinar, tem que falar o que o servidor fez e qual a penalidade possível para ele, tá? E aí as penalidades podem ser, né, advertência, suspensão ou demissão. Se nessa abertura falou que seria, aqui nesse caso é possível que haja uma suspensão do servidor público, e depois, apurando os fatos, buscando as provas, chega-se à conclusão que tem que ser uma demissão, pode sim aplicar a demissão, tá? Entendimento do STJ é que não há essa vinculação, então é possível fazer essa mutácio aqui, né, fazendo uma analogia aí com o processo penal, dentro do processo administrativo disciplinar. Sabe E, que já caiu, Renério, diga. sobre servidores públicos? Hum, Aquele negócio que eu sempre errava também, hum. reintegração, readaptação, recondução, Isso é ótimo para redistribuição, errar mesmo, os viu? re É, eu tem a errava sempre. reversão. Já caiu na Defensoria do Rio Grande do Sul, não no último concurso, mas antes. Já caiu em prova Entendi, esses entendi. deslocamentos do servidor. Esse assuntinho é um assuntinho que é aquela coisa, não é difícil você entender cada um. Quando você bate o olho, você lê, você entende. O difícil é memorizar, porque as palavras são muito parecidas, né. Eu acho que inclusive isso aí tá ou é alguma coisa meio decoreba, assim, tá nas apostas do Léo pra nossa revisão de véspera, porque é o tipo de Legal. coisa que você tem que ver na véspera, né, uma coisa Sim. bem decoreba que você vai errar se você não ver antes. Uhum. E o nosso último assunto, aqui em direito administrativo, eu coloquei a intervenção do Estado na propriedade privada, em que tem mais uma tabelinha que não apareceu aqui, mas estará na sua versão, em que eu só separo as hipóteses de intervenção que são restritivas de direito, que são todas, exceto a única que ela é supressiva do direito de propriedade, que é a desapropriação, tá? Porque a desapropriação ela pega para o Estado a propriedade que antes era particular, né? Já nas outras formas, não, o Estado só faz alguma restrição na utilização da propriedade. E um E a ponto. título de Hã. curiosidade, desapropriação caiu nas últimas 3 provas da Defensoria do Rio Grande do Sul, na prova Olha objetiva. aí. Caramba! Então eles gostam Aham. mesmo. E na prova oral foi meu tema. Olha só, Nossa, caramba. E em 2023 nós tivemos uma alteração legislativa no Decreto-Lei 3365, que é o decreto-lei que trata de desapropriações em geral, né, ele trata das desapropriações por utilidade ou necessidade pública. Essa alteração da Lei 14.620, que alterou esse decreto-lei, em vários artigos tem um viés social, sabe. Então acho bem interessante você conhecer essas alterações para a defensoria. Eu destaquei aqui o artigo 4º A, que, por exemplo, ele trata da hipótese em que vai haver uma desapropriação em um núcleo urbano informal, ocupado predominantemente por população de baixa renda. Porque aí, nesse caso, tem que ter uns cuidados especiais que não precisa ter nas desapropriações comuns, quando a gente não está tratando de um núcleo urbano com população de baixa renda, sabe. Então vale nossa, a essa pena. aposta aí é muito boa, sério. Isso aí. Então vale a pena conhecer essas alterações. O Decreto-Lei 3365 inteiro é importante, claro, mas eu não recomendo para você a leitura aqui, porque ele é longo e porque ele tem muito dispositivo que é anacrônico, porque como ele é de 41, ele fala algumas coisas que têm aplicabilidade prática, mas você tem que saber interpretar conforme a jurisprudência, então não vale a pena ler esse decreto-lei para essa prova agora, sabe. Mas essas alterações da Lei 14.620 vale. Então o que eu recomendo? Você vai no site do Planalto, coloca lá o Decreto-Lei 3365, né, acessa pelo site do Planalto, dá um Ctrl F para pesquisar e digita 2023, porque aí você vai pegar só as alterações de 2023, eu acho que só a leitura dessas alterações você já chega legal nessa prova. Mas o principal é esse artigo que você colocou aqui no material. O artigo 4º A é o principal, que eu coloquei no material. Pronto, direito administrativo é isso.